Halli, hallo, liebe Leute! Oi, oi, minha gente! Estou aqui com uma grande amiga minha, de muito tempo, inclusive, que também é um imigrante, mas que está agora em Portugal. E nós vamos falar hoje um pouco sobre isso, sobre imigração e sobre o que aconteceu agora em Portugal, que foi esse apagão. Pode se apresentar, amiga? Olá, eu sou Caroline, trabalho aqui em Portugal, vivo aqui em Portugal há 4 anos, mais ou menos, e passei pelo apagão aqui essa semana. Exatamente. Esse apagão aconteceu em Portugal todo, em parte da Espanha e em parte da França, se não me engano. Eu vi, acho que também em alguns jornais, algumas coisas aqui, falaram que também foi em algumas partes, bem poucas, de Reino Unido, Alemanha e Itália. É isso. Aqui na Alemanha, no local onde eu moro, não aconteceu, graças a Deus. Pra falar a verdade, apagão assim na Alemanha eu só vivenciei, se eu não me engano, mas porque deu algum problema em alguma usina eólica em algum lugar aí. E que foi só também na minha cidade, na que eu tô agora, em um queixo. Só aqui. Aí é legal. Foi o problema aqui. Essa coisa assim de apagão é muito raro aqui na Europa. Muito raro mesmo. Quase nunca vi acontecer. Só essa vez aqui mesmo na minha região. E agora teve esse apagão que todo mundo está especulando o porquê que aconteceu isso. E que ninguém Pois, sabe direito. sim, algumas mídias, algumas coisas falaram em ataque cibernético. Mas ao fundo mesmo, o que mais se passa nos jornais daqui é que aconteceu alguma coisa na ligação entre França e Espanha. Por a energia vir sempre de Espanha para Portugal, mesmo tendo muitos métodos de energia Portugal, usinas hidrelétricas aqui em Portugal que foram ligadas por conta desse apagão. Eu não sei mesmo porque a energia vinha toda de Espanha, sabe? Exatamente isso mesmo. Sendo que é um país rico e ter recursos para ter energia e a energia vinha toda de Espanha. E falam muito dessa parte de que teve um problema na ligação entre Espanha. Falam que teve também um problema no solo, que foi alguma coisa tipo meio que um micro terremoto, sabe? Até agora a gente não sabe ao certo o que foi que aconteceu, o porquê disso, né? Em alguns lugares a energia voltou, por exemplo, em 4 horas. Soube de uma colega do trabalho que lá onde ela mora, aqui em Portugal, por ela morar perto do abastecimento de lá, a casa dela voltou a funcionar tudo em 4 horas. 4 horas da tarde já tinha energia, inclusive ela conseguiu voltar a trabalhar e tudo mais. Uhum. Aqui onde eu moro, por volta das 23 horas, que não é Ok. bem Lisboa, né? Eu moro no Barreiro, que é tipo uma ponte entre Lisboa, né? Que na margem sul. O Barreiro voltou antes do Montijo, que também é aqui do lado, e também é nessa ponte, e voltou antes de Almada. Acho que o último lugar que chegou foi no Montijo. Foi o lugar que mais demorou para chegar aqui nessa região, entre Lisboa e tudo mais. Em Lisboa, algumas casas voltaram e outras não. Por exemplo, quando aqui chegou a energia, algumas casas e a minha amiga que vive no centro de Lisboa não tinha energia. Vixe. A dela voltou já era tipo meia-noite, quase 1 hora da manhã, que ela já tava dormindo. É isso, eu lembro que você até me escreveu se aqui tinha energia. Eu falei, Sim. amiga, não tô sabendo de nada. É porque no Twitter estavam falando que tinha sido uma parte da Alemanha, então, tipo, você mandando mensagem pra todo mundo ver onde é que tinha, onde não tinha, Uhum. pra poder a gente saber ao certo. Mas também não fiquei em pânico nem nada. Eu só, tipo, foi na hora do almoço, então não tinha almoço. Eu tive que ir no mercado, comprei comida. Aqui nos mercados vende comida prontas que não são tão caras, né? Com 2 euros você consegue comprar, por exemplo, meio quilo de arroz, e outras coisas. Então eu fui lá, comprei arroz, comprei salada e frango. A gente comeu, né? Almoçou, comprou 6 águas, porque aqui no meu prédio não tinha água, então se precisasse tomar banho e tudo mais, então a gente comprou 6 águas de 7 litros, lanterna, pilha e só. E voltamos pra casa, não compramos enlatado, não compramos nada, mas nos mercados a gente via muita gente com 5, 6 carrinhos, só de papel higiênico, só de água. Teve gente que comprou 7
€800 de só enlatado que a gente ouve nos grupos e também as pessoas com a gente. A gente vê que, tipo, as pessoas são muito egoístas, não pensaram nas outras pessoas, sabe? Sim. Vai ter gente que não vai ter oportunidade de chegar a tempo para comprar. E ninguém tá nem aí, eu vou comprar mesmo, foda-se, tipo, sabe? Saia levando tudo e a gente no mercado olhando assim, tipo, qual a necessidade? Em todos os meios, em todas as coisas, assim, com um pouco de internet que a gente ainda conseguia ter, porque teve esse problema também de alguns celulares tinham internet, outros celulares não tinham internet, às vezes conseguia usar o WhatsApp, às vezes não conseguia. Então a gente via que se falava nas notícias que poderia ser até 3 dias. Então comprasse comida para 3 dias, não para um ano, 2 anos, sabe? Porque não tem necessidade nenhuma de, tipo, a pessoa comprar €700 de enlatado, levar todos os papéis higiênicos do mercado. Eu não entendo essa onda de papel higiênico, gente. Porque eu queria que, sei lá, ter algum especialista que poderia explicar que as pessoas compram tanto papel higiênico quando tem alguma coisa assim. Eu Na gostaria pandemia de foi a saber mesma também. coisa? Eu Eu não gostaria de saber entendo. também, porque não faz sentido, você não vai ficar cagando o dia inteiro. É que necessidade dessa de se limpar com papel higiênico quando tem uma pandemia? E Se mesmo, lava, não? Tomar banho? pois é, e mesmo que se tiver um problema com os papéis higiênicos, você tem um pouquinho de água. Não é necessário, tipo, ai meu Deus, tipo, 1 litro de água pra você lavar uma bunda. Um copinho de água, passou ali sabão uma vez, jogou, pronto, tá limpo. Mas é só se tiver realmente um outro uso. Porque eu não entendo essa necessidade de Nem correr pra no mercado pra fogueira comprar tem, papel né? higiênico. Porque, por exemplo, você consegue comprar aqui, né, aquelas cubos de querosene. Então, não faz sentido. Isso, mas ir para uma fogueira seria mais necessário o quê? Até o óleo seria mais vantajoso, seria melhor para ser utilizado do que o papel higiênico. Aí eu não entendo qual é essa neuro das pessoas comprar 200 mil papéis higiênicos quando tem alguma coisa assim. Eu não Pois. entendo realmente. Se alguém puder me explicar quem comprou muito papel higiênico e puder me explicar, vou agradecer, porque eu realmente não sei. Eu também gostaria de saber da alopração por tanto papel higiênico, gente. Não existe necessidade. É só um papel. É isso. A água eu entendo. Dados eu entendo. Saca? Claro que a gente também poderia pensar no próximo, como você mesmo falou, mas eu entendo. Agora, por que papel higiênico? Me diz. Aí depois fica não sei quantos dias o mercado sem ter papel higiênico, a gente tem que poder comprar papel higiênico, porque um indivíduo comprou 50, sem necessidade. E fora que, tipo, também aqui foi uma coisa engraçada que eu tava falando com a minha psicóloga ontem. O jornal, internet, essas coisas, passava o que a gente deveria fazer. Sendo que, tipo, ninguém tinha comunicação. Como a gente ia saber o que a gente ia fazer? As outras pessoas que tinham internet, tipo, fora daqui, sabiam o que a gente tinha que fazer. A gente não. Realmente. Vocês não tinham nem como Entende? vocês iam ver, né? Exatamente. Algumas pessoas compraram rádio de pilha, eu ficava ouvindo as notícias e tudo mais. Aí um pouco de internet que eu tinha, tipo, eu entrava no grupo, meu amigo tinha um radinho de pilha, então ele passava as notícias, as coisas lá pra gente no grupo, quando ele tinha também internet, e depois a gente ficava olhando o que tava de fato acontecendo ou não. Mas foi bem tranquilo, eu e o Daniel, a gente ficou aqui jogando, né, então... Fiquei jogando tabuleiro, tinha muita gente no parque, tinha muita gente na rua. Eu pude ver pela primeira vez crianças brincando assim com muita frequência na rua, sabe? Onde eu moro tem meio que um espaço verde com árvores e tudo mais, e eu consegui ouvir crianças brincando na rua. E acho que foi uma coisa boa para poder as pessoas também verem que existem vida fora dos telemóveis, fora da internet, e poder vivenciar um pouquinho disso. Né? Porque na nossa época, né, a gente é velha. Na nossa época. Fale por você. Olha, você é mais velha do que eu. Na nossa época, né? A gente brincava na rua e tudo mais, então era mais divertido do que hoje. Hoje o pessoal só quer saber de TikTok. Eu não consigo, eu particularmente não consigo usar esse aplicativo. Eu não consigo. A minha é insalubre, eu entro e tipo, tá, ok, e fecho. Eu realmente Eu não consigo também. usar esse aplicativo. Agora que eu tô usando mais por causa do podcast. Porque eu posto as coisas lá, eu vou vendo as visualizações, essas coisas. Mas antes, eu quase nem abria. Minhas amigas
coisas, a minha prima também fica me mandando coisas assim, link, não sei o que lá, vídeo. Eu fico dias sem ver, porque eu não abro o aplicativo. E muitas vezes, quando eu abro, é pra ver um TikTok específico que fala alguma coisa que eu goste. E aí eu boto naquele TikTok, e como tem essas linhas de transmissão, eu boto naquilo e ele vai carregando o vídeo. E eu não tô mexendo no celular, eu tô fazendo outras coisas. Eu largo o celular lá, rolando o vídeo, como se fosse mesmo um vídeo normal do YouTube. Deixo lá rolando e vou fazer minhas coisas. Por isso que muitas vezes eu não respondo assim. Sim, gente, eu não respondo muito no WhatsApp por causa disso. Eu estou com o celular, mas eu não estou com o celular. Pois, eu normalmente faço assim, tipo, eu gosto de olhar Instagram, eu olho os stories, né? Eu gosto mais de Twitter, eu fico muito no Twitter, mas eu só uso rede X. social por 2 horas e 30 minutos por dia. Eu botei em todas as minhas coisas no iPad, botei também no iPhone, e toda vez que eu use 2 horas e meia daquela rede social, automaticamente ela bloqueia e ela pergunta se eu quero continuar usando ou não. Mas normalmente eu quase nunca coloco pra voltar a usar. E isso vale também para WhatsApp, Telegram, tudo. Eu só uso mesmo 2 horas por dia porque é uma desintoxicação e eu senti que tipo eu tive uma desintoxicação muito grande. Então eu consigo fazer outras coisas, por exemplo, eu consigo ainda usar o iPad. Eu vou, pego um livro, leio ou faço alguma coisa. Tenho jogado também bastante tabuleiro e é bem legal porque você começa a pensar fora da caixinha, não fica, sabe, vendo aquelas coisas massivas. Eu gosto de jogar, então às vezes eu faço live de jogos e tudo mais, fico jogando com os meus amigos e a gente fica conversando. É, eu também gosto. O celular eu uso mais assim também. Mais pra assistir vídeo e série, porque eu sou apaixonada por série. Só que assim, agora eu sou mãe, né? Então o meu assistir série é o quê? Eu boto a série no celular, boto o fone e vou cuidar do meu filho. Se tem alguma cena que. Ah, é uma cena importante. Eu volto, olha assim no celular rapidinho. Ah, ok, massa essa cena. Volto e vou cuidar do meu filho. Porque realmente eu não tenho mais esse. Não consigo mexer esse muito tempo de tela, porque meu filho demanda muito mais de mim. Né? E eu senti muita falta disso, não vou mentir. Realmente, depois que ele nasceu, eu vi, realmente eu sou uma pessoa viciada em celular. É isso aí, mas eu tive que trocar, né, a prioridade. E quando eu morava no Brasil mesmo, eu assistia muito televisão, porque eu assistia muitas séries. E o meu programa era de séries durante o dia, estudando, porque eu tenho um pensamento muito rápido. Então eu tenho que conciliar duas coisas para fazer ao mesmo tempo, para eu conseguir fazer uma. Eu Senão eu não sei consigo como é, fazer. é exatamente isso que eu passo, eu sofro. Por exemplo, quando eu tô trabalhando, eu preciso ter um vídeo, eu preciso ter alguma coisa que eu esteja ouvindo, porque se eu não consigo focar nas coisas do trabalho. Exatamente. Então, para estudar, para trabalhar, eu preciso ter alguma coisa, senão eu não consigo focar no que eu estou fazendo, porque meu pensamento é muito rápido. É como se fosse um mecanismo para eu distrair o meu cérebro, ele não pensar tanto e eu poder focar em. É o Assim. mecanismo. Não sei se é o mecanismo mais certo, não sei. Porém, é o que tá dando aqui, é o que tá dando É para o que fazer aqui. temos. Se tiver alguém aí que diga que a gente tem algum problema ou psicológico, alguma coisa, já manda ajuda aí que a gente faz o tratamento, entendeu? Manda o número da terapia, da Né? terapeuta Da, nos da comentários. psiquiatra, né? Que já passou aí, já é psiquiatra já. Exatamente. Mas enfim, é isso. Aí eu preciso sempre desse negócio. Então, eu assistia série fazendo, estudando. E eu sempre tirei notas boas, porque eu precisava disso. Meus pais não entendiam, meus amigos não entendiam, ninguém entendia, minhas tias não entendiam, mas eu precisava daquilo. Eu estudava assim, eu não tinha. Meu pensamento é muito rápido. E aí, só que quando eu cheguei aqui na Alemanha, minha televisão quase não liga. Foi que veio uma mudança. Ah, e outra coisa, quando eu morava no Brasil, um dos momentos que eu mais tinha com minha mãe era assistindo novela. Minha mãe tava no sofá assistindo novela, eu deitava no colo dela, ou sentava do lado dela, a gente assistia novela conversando. Tinha esse entorno familiar pela televisão, né? E aí, isso também, esse apagão, linkando com o apagão, me lembrou muito dessa época, porque as coisas eletrônicas fazem muito parte da nossa vida. E quando do nada é um baque muito forte, as pessoas meio que ficam Uhum. desesperadas. Talvez isso explique também um pouco das pessoas que comparem papel higiênico, porque elas não sabem o que fazer.
ficam tão desnorteadas que então vou comprar muitos papel higiênicos. Sim, sim. As Mas pessoas é isso. ficaram mesmo desnorteadas, mas não foi tão grave quanto se passava nos outros jornais dos outros países. No Brasil, o pessoal tava muito mais desesperado do que eu aqui. Tipo, me mandando mensagem, perguntando como eu tava. Gente, tá tudo bem. As pessoas estão na rua, as pessoas estão brincando. Tá tudo tranquilo aqui. A gente É só não tem verão! energia. A gente só não tem energia, foi literalmente isso. Não tava tendo nada de atentado terrorista ou bombas ou coisas explodindo aqui, não. A gente só não tinha energia, era só isso. Mas acho que isso foi por causa desse boato de que pode ter sido um cyber-ataque. Só que, Sim. como a gente estava conversando, não tem muita relevância agora e para os países que foram atingidos para ser um cyber-ataque. Pela como tá só tem uma visão mundial. Não faltou muito na Alemanha. A Alemanha é uma potência, algo assim importante se acaso que tem uma potência. Portugal não vejo ele tanto assim. Ok, pode ser um cyberataque tentou afetar uma região e afetou outra? Ok, sim, pode ser que seja. Mas, Ou um tipo, teste, um cyber-ataque teste, para pode saber se ser eles também. conseguem. Porque tem isso também de, tipo, a bomba em um lugar isolado, para saber como ela se desenvolve. Pode ir por esse lado. Porque, olhando pela visão dos países, não são países tão atrativos para um cyber-ataque. Para uma guerra, para o início de uma guerra, por exemplo. É que, tipo, vai causar uma grande comoção ou um grande problema que vai causar uma guerra. Não vejo isso. Mas, enfim, boatos e mais boatos, Sim. justamente. Pois bem. Porque também não tem como saber também de onde viria esse cyber-ataque. Eles estão analisando e tudo mais, mas o que eu também acho que pode ser um cyber-ataque teste, mas se fosse um cyber-ataque, quem atacou iria querer se mostrar. Sim, ou, por exemplo, eu acho que se fosse, não falariam da forma que foi imposta, sabe? Porque isso ia trazer uma grande, sabe, alerta na sociedade. Tipo, ia ficar todo mundo com muito medo, muito forte. E então eu acho que se fosse mesmo, eles nem cogitariam essa ideia, de não alarmar. Tem esse efeito, né, de tipo, quando você fala muito de uma coisa, a coisa acontece, ou quando você vai esperar aquele terror nacional e aí vai ficar tudo descontrolado. Os governos também têm muito disso de esconder, principalmente aqui na Europa, porque na Europa acontece cada coisa que ninguém fica sabendo, que ninguém vê, Exatamente. cada Exatamente. crime hediondo, minha gente. Não se espalha, não se vê, não é igual no Brasil, que 13 horas da tarde tá lá passando que não sei quem pegou não sei quem. Mas é isso. Espero que não aconteça de novo. Apesar de ter suas partes boas. É, a parte única boa foi que a gente não trabalhou, mas eu tinha muita coisa do trabalho pra fazer, então nem boa foi, porque eu entrei de férias e, tipo, eu tinha muita coisa pra fazer. Então ontem eu tive que fazer dobrado, nos outros dias tive que fazer, de certa forma, mais corrido do que nesse dia, né? Pra poder deixar tudo entregue e ir de férias. Porque você trabalha com demanda. Não tem a carga horária de não sei Sim, o que é lá. basicamente sprints, né? Então a gente tem 2 semanas e dentro dessas 2 semanas a gente tem várias tarefas. Então a gente tem que fazer aquelas tarefas dentro daquelas 2 semanas. Pode ser que por algum caso, alguma coisa que impeça, né, o nosso trabalho, tipo, porque como eu trabalho, eu preciso de outras equipes. Eu vou explicar pro pessoal, eu sou tester, eu trabalho na parte de IT. Fazer testes de aplicações, websites e tudo mais. Preciso que os developers desenvolvam e implementem isso. Então, às vezes eu não consigo fazer teste porque a implementação não foi bem feita, ou tem algum erro naquela implementação, que não deixa eu passar para outros testes de outras coisas. Então, isso faz com que às vezes eu não entregue tudo. Uhum. Então, tem esses casos especiais, mas num todo,
né, a gente consegue fazer as atividades e entregar dentro dessas 2 semanas. Só nesses casos excepcionais de ter algum bug ou erro impeditivo que não deixa a gente avançar no nosso trabalho. E isso também vale para os developers, né? Às vezes eles têm algum erro que outra pessoa nem dentro da equipe fez, ou alguma coisa de infraestrutura ou de base de dados que não está bem, e isso também não deixa com que eles consigam implementar aquilo para que chegue na gente e a gente consiga fazer os testes. E atrasa tudo. Sim, ou, por exemplo, falha na documentação, falha na análise, então eles precisam que a análise seja feita primeiro para depois passar para o que é que tem que ser feito corretamente para poder eles conseguirem avançar e passar para a gente. Então é sempre tipo uma equipe dependendo de outra equipe. Então, às vezes, a gente não consegue avançar em alguma coisa e não consegue terminar o que foi estipulado dentro daquelas 2 semanas. Mas o negócio é correr atrás dentro daquelas 2 semanas para que aquilo seja resolvido e a gente consiga se avançar. E como é que você chegou nessa área de tester? Como é que você se Meninas, achou nessa começou área? lá na faculdade, né? E tipo, eu sempre fui uma fã da área de robótica. Sempre fui muito fã da área de robótica. Por mais que eu tenha feito engenharia de produção, o meu objetivo sempre inicial era fazer engenharia de produção e depois fazer uma pós-graduação na área de robótica e da área de tecnologia e trabalhar nessas vertentes. Ou eu sempre odiei a parte de logística, mas no Brasil eu só consegui emprego na área de logística, era horrível. E quando eu vim pra cá, eu tive a oportunidade de entrar como júnior na área de testes, pela minha formação, pelo meu conhecimento, fiz algumas pós-graduações também. E eu consegui entrar na área de testes aqui. E agora, desde que cheguei aqui, desde 2022, que foi quando eu mudei de área, até hoje eu trabalho na área de testes. Eu já passei por 2 empresas, que primeiro foi a Galp, eu trabalhei na Galp. Agora eu trabalho para o sistema de aqui público, de Ah, saúde ótimo. pública. Ah, ótimo. Sim, basicamente são websites, né, que tem do governo, do Ministério da Saúde, e a gente está fazendo um novo desenvolvimento desses sistemas. Por exemplo, já existe a versão 1.0 e agora a gente está fazendo a versão 2.0, que são melhorias, ajustes e coisas para poder facilitar a vida das pessoas que trabalham na área de saúde. Ah, mas é tipo o site do governo para médicos ou para população? Isso, médicos. Mesmo interno. Médicos, tem algumas coisas que não do que eu faço, mas tem alguns que são para mesmo parte de gestão, né, da parte do Ministério da Saúde, tem também muito para parte de enfermagem, né, como vacinas, essas coisas. Tem vários mesmo, várias vertentes. E aí você trabalha só em um grupo ou tipo você trabalha para todas as vertentes ou qual é a sua área? Se tem uma Eu trabalho especialização? para um grupo e um projeto específico, Ah, que ok. é um projeto específico para médicos, mas que não abrange todos os médicos. Uns tipos de médicos específicos que eles fazem uma formação para conseguir ter esse desenvolvimento e conseguir fazer essa atividade, né? Que é basicamente tudo que se faz num hospital público passa por esses médicos que são graduandos, que são médicos codificadores e médicos auditores. Ah, muito bom, muito bom. Hum, O bom que eu acho que quando você muda para outro país, você pelo menos conseguiu ir para a área assim que você gostava, ao invés de estar na sim. logística que você odiava no Brasil. Nossa senhora, trabalhei 3 anos em logística e por mais que, tipo, eu me saísse bem, era algo que eu não gostava. Eu realmente não gostava da área de logística. E não gosto até hoje da área de logística. Eu- Era trabalho por necessidade, sabe? Aquele trabalho que, tipo, essa faculdade demanda mais a parte logística e engenharia de produção, ok. Aí vai sempre aquelas vertentes, sempre aquelas vagas de engenharia de produção que são voltadas para logística e blá blá blá. E eu ficava tipo, não quero! Não, mas eu acho isso legal que você conseguiu se encontrar. Porque eu também eu sou formada em gestão ambiental no Brasil. E aqui eu sou enfermeira. Foi uma virada.
Só que eu gosto das duas áreas. A questão é que eu gosto das duas áreas. Gosto bastante das duas áreas. No começo até meio que quis ir para a área de gestão e tudo mais, mas não deu muito certo. E aí acabei indo para a área de enfermagem, que também é do meu marido. Eu gosto da área de engenharia, mas eu não gosto da área de logística. Eu não gosto do segmento de contabilidade, que também tem na engenharia de produção. Eu gosto mesmo da área de engenharia, que é um pouco mais voltada à área de tecnologia. É o que realmente me enche os olhos e é o que me deixa feliz, por exemplo. Eu sou feliz no que eu faço hoje. Eu sou muito feliz no que faço hoje. E eu amo o meu trabalho, sabe? E o que eu faço no meu trabalho, como eu contribuo com as coisas no meu trabalho. Poucas as vezes que eu estive desmotivada, ou foi por uma péssima gestão, que já aconteceu aqui de eu ter uma chefe. Preciso comentar. Sim, eu lembro. Aham. Uma chefe péssima, né? Que já acontece de tipo, às vezes não é nem o trabalho em si que a gente faz, mas a gestão que a gente tem, que é ruim, faz com que a gente se sinta desmotivada no aquilo que a gente gosta de fazer, por exemplo. E E agora, trabalho importa muito. muito. E agora o meu ambiente de trabalho é muito bom. A comunicação entre as pessoas são boas e tudo mais. Além disso, já me sinto um pouco mais motivada de estar naquele trabalho e o fato também de eu gostar. Porque às vezes não só o gostar não é tudo, né? Também tem muita gente que fala, mas aí o salário e tudo mais. Pô, o salário também implica muito. Se você Com estiver em certeza. um local que você ama fazer, mas que seu salário é uma merda, cara, não tem como manter, não tem como manter. Desculpa, mas o amor não supera o valor nessa questão. Você pode amar o que você faz, mas no final do dia, você não ter dinheiro para pagar suas contas, isso já é mais triste do que tudo. Amiga, amor não sustenta nem relacionamento. Só amor não sustenta nem relacionamento. Imagine Pois é. trabalho. Pois Imagine bem. trabalho. Pois, Não, e é esse é sério, um tipo, grande problema aqui de Portugal. O salário daqui é muito baixo, né, em compensação ao custo de vida que a gente tem atualmente. assim. E poucos dos trabalhos que conseguem, por exemplo, você e ter uma casa para alugar, você tá sozinha, por exemplo, ou em casal, ou até mesmo sozinha, é muito difícil de se alugar uma casa com o valor do salário que as pessoas estão recebendo atualmente. E cada dia que passa tá ficando mais complicado. Principalmente nessas zonas de tipo Lisboa ou região, Porto e região, sabe? Porque são os lugares com mais empregos. São os locais que têm emprego, para falar a verdade, né? Os outros lugares têm, mas não é com tanta desenvoltura entre Lisboa e Porto e as regiões adjacentes. E cada dia que passa o arrendamento tá ficando mais caro, as coisas estão ficando mais complicadas, a imigração, o ordenado, né, que não tá suportando tudo isso. Tá um pouquinho complicado, né? Graças a Deus eu tô em uma condição boa, mas não é todo mundo que tá nesse mesmo patamar. E você também já passou pela difícil. Sim, Fica sim, pra isso. sim, sim. Pela difícil, mas não tão difícil quanto as outras pessoas já passaram. Sim, isso sim. Então eu nem me boto tanto no parâmetro nessa questão, mas de eu ver outras pessoas e outras coisas que vêm acontecendo, né, com as pessoas que eu conheço também, e até com pessoas que eu não conheço, que as pessoas que eu conheço bem complicado mesmo. Por exemplo, um arrendamento aqui chega no mínimo uma casa, né, de 800 para cima. E esse é o valor do salário mínimo daqui. Então, como é que uma pessoa que recebe 800 vai pagar em uma casa para morar sozinho? Não Não tem tem como. como. Tem Só no também, viver de vento. né, no máximo, no mínimo um T0 aqui, 600 euros. Mas aí você tem que pagar água, você tem que pagar luz, você tem que pagar comida. Então, dos O que é o 800, T0? um T0 é T0. tipo um quarto, Ok. só que com banheiro, cozinha, tudo no mesmo espaço. Ah, ok. Tipo um estúdio. É tipo um estúdio, tipo, é literalmente do tamanho de um quarto, que é normalmente 20, 30 metros quadrados. Esse T0 não passa de 20 a 30, 40 no máximo. Uhum. E pra você morar sozinho, né? Você mora sozinho, mas uma pessoa não tem 600 euros pra pagar no T0 se ela recebe 800 euros, por exemplo. Sim, com certeza. Mas aí também, é tipo, o governo, ele. Porque aqui, é,
você pode morar, a quantidade de pessoas que podem morar na casa é determinado pelo tamanho do apartamento. E se tiver a mais, o governo já fala, já manda se mudar ou paga a multa, aí também é assim, ou pode. Eu fiquei sabendo que existe isso quando tem criança. Ah, ok. Quando tem criança, por exemplo, você não pode morar num T0, você, a criança e o seu esposo. Mas Sim. não sei ao fundo, ao certo, se de fato existe essa lei. Sabe, eu já ouvi de boca que pessoas já foram mandadas para fora de casa por conta disso. Sabe? Ok. E porque aqui, se for contar isso, a quantidade de indianos que moram em um quarto aqui, minha filha, 15 indianos morando em um quarto. Meu Deus. E não conto só indiano, mas também brasileiros, que eu já sei que moram 2, 3, 4, 5, 6 em um quarto, em uma casa 20, 30 pessoas. Isso aqui é bem normal, o que não deveria ser, porque as pessoas de fato não conseguem ter dinheiro para comprar, alugar uma casa, sabe? E então a única opção que tem é morar em quartos. É isso. É importante também falar sobre isso, porque todo mundo pensa, ah, mudar pra Europa é meu sonho, vai ser uma maravilha. Querido, se você não tiver dinheiro, se você não for herdeiro, se você não tiver alguém que te sustente no país da Europa, será difícil. Muito. E principalmente agora que a cada dia que passa as barreiras estão se fechando. Então, Sim. cada dia que passa, a imigração está muito mais difícil. E eles estão fazendo de tudo para que as pessoas não consigam a documentação, por exemplo, as pessoas que vêm ilegal. Então, cada dia que passa, está sendo muito mais difícil ter um trabalho ou você conseguir se legalizar naquele país. Principalmente aqui, que agora, se eu não me engano, eles tinham cancelado o fato das pessoas virem como turista e conseguir o documento já da. Recentemente abriram, mas abriram só para brasileiros. E não sei até quanto isso vai durar. Porque, É isso, pelo tá que eu difícil. vejo, tem muita gente nos grupos, por exemplo, se eu entrar nesses grupos de imigração, muita gente falando que a documentação foi indeferida, que não conseguiu pegar o documento, que deu negativo, não tão dando. E tá demorando muito. Por exemplo, o meu fiz renovação no mês 2, já tá no mês 4 e eu ainda não recebi o documento em casa. Ah, mas Tipo, aqui também tá tá assim por documento. 6, 7 meses pra chegar um documento em casa. É tipo, isso é um cartão, por favor. Dá meu cartão. Amiga, meu marido, meu irmão não é o mesmo, ele tá esperando o cartão, ele só dá aquele papel que é, aumentou, entendeu? O tipo de visto, porque o Pois, cartão mesmo não vem. Meu tá primo também tá complicado. passando por isso, tá muito complicado. O único que foi rápido aqui em casa agora foi do meu filho, mas porque ele é recém-nascido, ele precisa rápido. E aí eles dão prioridade. Mas só por isso também. Pra você ver, quando vocês estavam aqui, você viram, né, essa coisa de ligar. Aham, aham. Amiga, eu tomei um susto, porque eu Uhum. mandei e-mail pra mulher do Oslenda do escritório estrangeiro daqui. No domingo à noite, eles me responderam segunda de manhã. Eu fiquei, oxi! Eu já esperando se eles me responderem, sei lá, na outra semana. Não, eles responderam segunda de manhã. Eu falei, massa. Mas também porque eles já Pois, sabiam que meu filho tinha nascido. sim, e também porque, tipo, eles estão tentando, tá tudo que tá pendente agora. Por exemplo, aqui tá tendo mesmo, tem um mutirão, que é um centro que trabalha às vezes até 22 horas, que é tipo um mutirão para as pessoas irem lá fazer renovação, para as pessoas que ainda não têm documentação fazer, para poder. Eu tenho certeza que no final desses mutirões todos eles vão falar, não, pronto, agora só vai entrar aqui com visto desse jeito, desse jeito. Com certeza, com certeza. Sim. Com E eles já certeza. estão meio que dando um sinal disso, porque aqui agora estão querendo também modificar a lei, né? Que é de 5 anos para 10 anos. Assim. Então, normalmente aqui com 5 anos de residência legal, você já consegue pegar o passaporte, a cidadania portuguesa. E agora eles estão querendo modificar isso para 10 anos. Em alguns lugares, tipo Espanha, isso modificou para 2 anos. E aqui agora está querendo modificar para 10. Mas é uma forma de tentar tirar as pessoas daqui para ir para outros lugares. Não quer estar aqui, vai para um lugar mais fácil, de certa forma. Então as pessoas vão migrar daqui
Então vai sair muita gente que tá aqui só pelo papel, ou só por algum documento, ou só que esteja aqui mesmo até às vezes por benefícios, né? Porque tem muita gente que vai emigrar e nem trabalhar quer. Começa daí. Ai, que eu Sim. trabalho de qualquer coisa. Chega na Europa, primeiro trabalho de faxina, não quero não, muito pesado pra mim. Eu lembro quando eu fiz aquele tour pela Europa com você, sabe? E todo mundo, tá em Paris aqui. Ô, filha, você não tá vendo o que aconteceu naquela viagem? Não. Conversa. A gente no glamour das fotos por trás, olha. Se fudendo. Escapando de briga no McDonald's. De doido no meio da rua em Londres. Tá lá, não, ele tá seguindo a gente. Ele tá seguindo a gente. Mas ele estava. Ele não tava, a gente só tava andando em rodas e eu chegando sempre no cara. Porque a gente não sabia andar em Londres. Mas enfim. Essa mensagem também que eu quero passar de imigração não é fácil. Você não vai chegar aqui e o governo vai te dar dinheiro, vai te dar uma casa e um carro pra você viver, não. Você vai batalhar, você vai lutar pra conquistar o seu. Se você não tiver dinheiro, se você não for herdeiro, se você não tiver nenhum parente, familiar aqui que te sustente ou que te banque por um tempo, vai ser difícil. E que não esteja também disposto do zero a tentar tudo de novo. A não estar num padrão de vida parecido com o que você estava no seu país, sabe? É mesmo. Você vira um bebê, você tem que começar do zero, você tem que fazer ligações novas, você tem que fazer amizades novas. Às vezes a pessoa começa um trabalho novo de coisas que nem imaginava que poderia trabalhar. Eu já vi gente mesmo trabalhando de faxina, de restauração, e tipo, tendo formação de advogado, de engenheiro, sabe? Você não vai chegar aqui, e vou trabalhar como engenheiro. Pode ser que aconteça isso, sim, mas é um caso muito raro. É um caso excepcional, só se você já vier com seu visto, com suas coisas tudo direitinho. Agora você vir do zero, cara a tapa, poder, vou começar. Não venha com esses pensamentos, não venha com essa ideia, não venha com a ideia que você vai ficar rico em 1 ano, que você vai ficar rico em 2 anos, em 3 anos. Se for em Portugal, então, meu filho, eu não pense nisso em menos de 10. E olha lá. Existe também as pessoas, claro, que chegam aqui, conseguem abrir um negócio, conseguem ter uma vida totalmente diferente. Sim, existe. Mas a gente não tem que pensar no excepcional o excepcional. Tem que pensar no que é o de fato real. E que o real é que as coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas e cada dia que passa estão mais complicadas, sabe? E então a gente tem que pensar na parte ruim. Pensar que eu vou ficar naquela parte ruim, que eu vou me fuder, que eu vou me desgraçar. Se acontecer de que for bom pra mim, ok. Mas eu já vou com a cabeça de que vai ser uma merda e vou me fuder pra caralho. Mas é isso, entendeu? As pessoas olham muito para essas exceções, mas, gente, porque não sei quem se deu bem, não sei quem abriu o negócio tal. Essa é a exceção, a regra é outra. Você não tem que olhar para as exceções, você tem que olhar para as regras. O que está acontecendo realmente. Porque se você olhar, o exemplo de não sei quem, o exemplo de não sei quem, você vai ficar frustrado. Você vai ficar frustrado. E tem muita gente, muitos influenciadores mesmo, que ficam postando que mora em quarto, ou em quarto não, em casa que custa 600 euros, que conseguiu um emprego em tal coisa. E é tudo mentira, gente. Eles são pagos pra isso. Eles são pagos. Eu tô falando sério. Eles são pagos pra divulgar a empresa, por exemplo, de imobiliária, ou divulgar uma empresa específica de consultoria. Eles são pagos pra. Muitas das vezes eles não trabalham naquele lugar. Muitas das vezes eles nem moram naquele lugar. Eles dizem que moram, às vezes realmente moram naquele lugar, mas o valor é muito mais alto daquilo que eles estão ali na internet te mostrando, sabe? E muita gente também na internet que tá com carro, com casa, não sei o que. E às vezes é tudo mentira. Muitas das vezes, tipo 98% das vezes é tudo mentira. Vocês só querem passar pra vocês aquilo que elas querem que vocês saibam. Elas nunca vão passar a parte difícil pra vocês. Nunca. Sabe?
Eu acho que essa é a parte mais escrota das redes sociais, porque tem muita gente mentindo na internet, dizendo que a vida é perfeita, maravilhosa, olha o que você consegue comprar com isso, com aquilo, mas para você conseguir chegar naquele valor que tá sobrando no mês, é muito difícil. E Sim. as pessoas não falam sobre isso. Ah, que com 10 euros você consegue comprar não sei quantas coisas no mercado. Consegue comprar isso no mercado? Consegue comprar isso no mercado. Agora vai ver quanto a pessoa tem que pagar por mês de contas. Luz, telefone, arrendamento, plano de saúde, às vezes. Por exemplo, se sua empresa não der esse benefício, então você tem que ter um plano. Ok, que aqui tem público. Mas muitas das pessoas que, por exemplo, vêm para cá ilegal não conseguem ir para o público, porque você precisa ter a documentação correta para poder ir num público aqui, sabe? Uhum. Então, tem que pensar em tudo, tem que pensar nas coisas e tem que fazer da forma correta. É isso. O segredo é batalhar, acordar cedo, a cara e a luta, porque não é fácil. Foi. Claro que aqui a gente tem uma situação um pouco mais confortável que no Brasil, mas eu acho que é muito pelo aquilo que a gente queria mudar. Não é Uhum, tanto assim. Porque, pra falar a verdade, tem violência no Brasil? Tem. Tinha essa, mas eu não via muito. Sabe? O local onde eu estava, ou os lugares que eu ia, tinha mais ou menos segura. Claro que aqui eu ando com o celular na rua e tudo mais. Claro que no Brasil eu fazia minhas medidas de segurança. Mas, querendo ou não, eu tinha uma situação boa no Brasil. Só que eu não tava, tipo, ao ver das pessoas, mas não estava boa pra mim. E eu tinha esse sentimento de mudar. E isso foi o que me fez mudar e, vamos dizer, dar certo aqui, porque é uma batalha de todos os dias. Satisfeita como eu estou agora, digamos assim, com minha sim. família e tudo mais. Esse é o recado que eu quero dar. Tipo, muitas vezes não é aquilo que parece que você tá vendo. Como você falou, amiga, as notícias que estavam na televisão eram muito mais Uhum. graves do que realmente estava acontecendo nesse apagão em Portugal. Que Sim. as pessoas estavam aproveitando o sol, porque é verão na Europa, quer dizer, é primavera ainda, tá o sol bom já. As flores da árvore. E tem É uma isso, árvore aqui bem aqui na frente de casa. ok. Tá saindo um tempo bom, as pessoas estão saindo, estão aproveitando. E não tava chovendo tanto como tava aparecendo, todo mundo preocupado, meu Deus, não sabe ataque. Não tava bem assim. Então, olhem bem o que vocês estão assistindo, olhem bem o conteúdo que vocês estão consumindo, porque às vezes só tá te alienando e só tá te levando para um lugar que você não deveria estar. E Então, olha o quanto você também está disposto a algo diferente, porque muitas das pessoas, eu quero mudar e quero isso e quero aquilo, e chega aqui, não dura um ano, um e mês, quer dois voltar assim. meses, porque, não consigo ficar longe da minha família, de não sei o quê. São normalmente aquelas pessoas, né? Que eu prefiro não falar. Vamos encerrar por aqui, gente. Senão a gente vai acabar indo para o outro lado, que é um pouco mais pessoal. A live. Fica aí a Exatamente. deixa pra uma outra live. Então, muito obrigada, amiga, pela sua participação. Muito obrigada Obrigada. mesmo. Foi uma boa conversa. Então é isso, gente. Mais um episódio do The Domingos Cast. Bye, bye. Bye, bye.